Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Bom, vamos lá. Terminou agora no Mineirão, vitória do Cruzeiro por 3-0 sobre o Vasco. Cruzeiro confirmando, né, o seu acesso, que já se desenhava há muito tempo, né? O Cruzeiro liderou praticamente de ponta a ponta essa Série B. Não perdeu em casa, né? Continua sem perder jogando no Mineirão. 3 derrotas só na competição, as 3 fora, e fez valer o seu mando de campo num jogo disputado até o 0-0 com o Vasco, mas que de poucas emoções, mas onde o Cruzeiro foi muito mais eficiente do que o Vasco. Não foi um jogo onde o Cruzeiro amassou necessariamente o Vasco, foi um jogo de muito meio campo, de muita disputa ali no meio e poucas chances claras de gol. O Cruzeiro, na verdade, faz 1-0 ali no meio do primeiro tempo. Na primeira finalização do Cruzeiro em gol, uma saída errada do Vasco, o Aguinaldo acaba escorregando, perde a bola, o Felipe Machado finaliza de fora da área e a bola, mais uma vez, desvia num zagueiro do Vasco. Vinha acontecendo com o Quinteiro, já teve gol contra do Anderson Conceição, já teve pênalti em desvio, em finalização, que a bola bateu na mão do Quinteiro, e agora o Danilo Boza, que entrou na vaga do Quinteiro, desviando essa bola para dentro, e o Thiago, mais uma vez, com dificuldade no tempo de reação, para ajustar e fazer a defesa. A bola acabou passando no meio das pernas dele, ou seja, estava até na direção ainda do goleiro do Vasco, e ele não conseguiu defender. O Cruzeiro, depois que fez 1-0, com o apoio do torcedor, Mineirão lotado, que já vinha apoiando, cresceu mais na partida. O Cruzeiro era mais organizado, apesar de ser um jogo onde criou-se poucas oportunidades. O Cruzeiro basicamente fez 3-0 nas chances que criou. Teve mais uma bola aí com o Bruno Rodrigues, que bateu no travessão numa finalização de fora da área, de falta. Mas, no mais, o Cruzeiro não gerou um volume alto de chances, mas foi muito eficiente. Eficiente nesse chute do Felipe Machado, e no segundo tempo também. O Vasco não finalizava, o Vasco não conseguia construir. Sempre que recuperava a posse de bola, parava no Cruzeiro, que marca muito bem, não foi só hoje. O Cruzeiro do Pesolano é um time que joga no 3-4-3, com as linhas muito avançadas, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock fazendo mais uma partidaça. Para mim, os 3 melhores em campo, os 3 destaques, talvez até do Cruzeiro nessa Série B, junto com o Neto Moura, apenas olhando pelo lado tático, né? Não necessariamente tecnicamente. Os 3 conseguindo parar. Sempre que o Vasco recuperava essa posse de bola, tentava ligar Aguinaldo, Marlon Gomes e o Raniel, e esses jogadores conseguiam parar a jogada, seja com falta, mas muitas vezes jogando limpo também. Cruzeiro que tem Oliveira, que já jogou como lateral, Zé Ivaldo jogou como lateral, e são 2 jogadores que têm velocidade para fazer essa recomposição e para fazer não só a recomposição, porque o Cruzeiro é um time que anda para frente depois que perde a bola, muito diferente do Vasco. O Vasco, sempre que perdia a bola, andava para trás, e era a grande dificuldade, porque dava campo para o Cruzeiro. E aí, no segundo tempo, quando o Vasco tenta andar para frente para marcar, não está pronto para isso. E o segundo gol do Cruzeiro nasce exatamente de uma jogada assim. Uma saída lá atrás do Rafael Cabral, e a gente comentava aqui no pré-jogo. O Cruzeiro, o Rafael Cabral é o goleiro que mais troca passes nessa Série B. O Cruzeiro usa muito o seu goleiro para isso e usa seus zagueiros na saída. Por quê? Porque você atrai a marcação adversária, gera uma superioridade através do seu goleiro, e isso acarreta lá na frente um espaço. Espaço esse que o Cruzeiro conseguiu encaixar. A bola sai no Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo Figueiredo está a 3, 4 metros de distância. Quando chega, o passe já saiu. Quando, não vou lembrar qual foi o jogador do Cruzeiro que deu assistência, mas recebe aberto na direita, o Edmar também já chega atrasado 3, 4 metros. É o tempo de dominar e dar nas costas do Boza. Aí o Bruno Rodrigues, que é um jogador de velocidade, claramente, naturalmente, vai arrancar mais rápido, vai ganhar em velocidade, e ele acaba dando assistência para o Edu fazer o 2-0. E ali o Cruzeiro mata o jogo. Se o Vasco já tinha dificuldade para sair da marcação do Cruzeiro, mesmo com as linhas mais avançadas, com o bloco um pouco mais baixo, o Cruzeiro mantendo essa pressão que sempre teve em cima da bola, ficou ainda mais difícil. E aí, o Cruzeiro mata depois ali no finalzinho, faz um 3-0, muito mais para o espetáculo do torcedor do que realmente do que foi a partida. Não foi necessariamente um jogo por 3-0, um 2-0, 1-0, enfim, uma vitória um pouco menor do Cruzeiro seria mais condizente com o que foi a partida. Não que o Vasco tenha jogado bem também não, mas foi um jogo de poucas chances. Então seria naturalmente um jogo com menos gols. Mas o Cruzeiro fez por merecer, não só hoje,
a temporada toda do Cruzeiro, sob o comando do Pesolano, foi positiva. O Cruzeiro não é um time de grandes destaques individuais. Para mim, até tem destaques individuais. Oliveira é um bom zagueiro, Zé Ivaldo e o Eduardo Brock fizeram uma grande temporada, Neto Moura, bom volante, Bruno Rodrigues é um baita de um ponto, a gente falou muito aqui durante a transmissão e até no pré-jogo, é um jogador que em 2020 foi destaque na Ponte, não vingou no São Paulo, mas é um jogador de lado do campo que o Vasco não tem há muitos anos. Normalmente o Vasco só forma jogadores pelo lado do campo e não consegue no mercado contratar. Bruno Rodrigues é esse tipo de jogador, e que o Cruzeiro achou, assim como conseguiu trazer Jajá, que hoje foi desfalque, Bidu, que hoje foi desfalque, bons jogadores, destaques em Série B, e que o Pesolano conseguiu transformar numa equipe competitiva. O Edu, que foi artilheiro de Série B ano passado, enfim. Cruzeiro apostou e apostou certo na temporada. O Vasco, que parecia, lá no início da Série B, apostar certo no modelo e numa ideia até de contratação, começou a desandar desde a saída do Zé Ricardo. E aí agora sofre nesse fim de temporada esse excesso de mudanças que vem tendo. Não pelo jogo contra o Cruzeiro, não. O Vasco entrou como franco atirador na partida de hoje. O Cruzeiro invicto no Mineirão e continua invicto, e o Vasco com 7 derrotas consecutivas, chegando a 8 como visitante. Então, era natural que o Cruzeiro vencesse, era natural que o Cruzeiro coletivamente foi superior, como foi e fez valer. O maior risco que o Vasco correu na partida de hoje, na verdade, foi perder alguns jogadores importantes. Nenê e Andrei jogaram pendurado o tempo todo. O Nenê foi substituído ali com 20 do segundo tempo, depois de 2-0, e o Andrei foi até o fim. E a partida decisiva para o Vasco é contra o Londrina na quinta-feira, porque é um adversário direto. Londrina ainda joga na rodada, Londrina pode terminar empatado em pontos com o Vasco. Caso goleie a Ponte, por exemplo, pode inclusive ultrapassar o Vasco na classificação já nessa rodada. Mas é improvável que isso aconteça. Mas caso aconteça, vai botar uma pressão ainda maior para o Vasco para a partida de São Januário. E aí, o Vasco, que se arriscou hoje, entrou com força total, perdeu a chance de descansar alguns jogadores que estão rodando muito, por causa do Nenê, que é mais experiente, 41 anos de idade, o Andrei, que tem sido um jogador constantemente utilizado e fundamental nesse time. Ainda bem que não perdeu para o cartão. Vai ter uma semana para treinar, recuperar, para fazer, para mim, a grande decisão do Vasco na temporada, que é o jogo contra o Londrina. Não é o jogo que pode garantir o acesso, mas é um jogo que, inclusive, dependendo do resultado do Londrina nessa rodada, que ainda não foi, ainda vai acontecer, o Vasco pode abrir 6 pontos de vantagem na próxima rodada, caso o Londrina perca, por exemplo, a Ponte Preta, que ainda luta ali para tentar se aproximar do G4, ainda mais com a derrota do Vasco. Então, vai ser um jogo importante para o Londrina e para a Ponte. Então, pode ser que dali um empate, por exemplo, mantenha a diferença em 2 e o Vasco pode abrir 5, então, na próxima rodada. E aí, 5 pontos de vantagem, com 6 rodadas só para o fim, tendo ainda 3 jogos para disputar em casa, não é confortável, mas é uma vantagem de respeito. Então, o jogo de hoje diz pouco sobre o que vai ser o fim da temporada do Vasco, mas correu-se um risco, ao meu ver, desnecessário, botando o Nenê, e principalmente Nenê e Andrei em campo, que são jogadores que não têm substitutos. O Alex Teixeira entrou no segundo tempo na vaga do Nenê e também acrescentou praticamente nada. O Nenê também produziu muito pouco. Na verdade, muito também do mérito, como eu falei aqui, do próprio Cruzeiro. Um time muito encaixado. As poucas vezes onde o Vasco conseguiu sair em transição foram com seus jogadores mais velozes, Marlon Gomes e Aguinaldo. Inclusive, um pouquinho antes do gol do Cruzeiro, do 1-0, o Aguinaldo consegue fazer uma jogada em velocidade que ele sai na cara do Rafael Cabral, cava o pênalti ali, não acontece nada, mas foi uma boa transição. Logo depois do 1-0, também tem uma jogada que o Aguinaldo consegue arrancar, dá no Marlon Gomes, ele só acaba sendo parado no último jogador, se eu não me engano, o William Oliveira, consegue fazer o corte com o biquinho da chuteira. Senão poderia ter sido o gol de empate do Vasco. Mas era o jogo para o Vasco fazer a transição, exatamente pelas linhas altas do Cruzeiro. E acabou que o Cruzeiro, muito mais organizado, além de não permitir o Vasco essa transição, conseguiu fazer uma saída rápida pelo lado, jogando nas costas do Vasco, aproveitando exatamente a tentativa de marcação alta do Vasco, que foi ineficiente. E aí foi o 2-0, que praticamente selou a vitória e o acesso do Cruzeiro, construído com muito mérito, que sirva de exemplo para o Vasco. A curto prazo não vai dar, mas que sirva de exemplo para o Vasco para as próximas temporadas, que seja, obviamente, na Série A.